Muito bem, rapaziada, já estamos aqui com todos os testes da RTX 4060 versus a RTX 5060 para você poder escolher melhor aí qual é a placa ideal para você, qual que é a performance que você está buscando. É bem certo que para quem não conseguiu comprar a 4060, não conseguiu comprar uma 3060, com certeza vale a pena adquirir ali a RTX 5060, afinal você está fazendo o upgrade da próxima geração. Mas será que vale a pena sair da 4060 para 5060? Será que o salto geracional de performance ali é suficiente? Muito bem, então essa daqui que você tá vendo é a RTX 5060, modelinho ali da Gigabyte, tá? Triple Fan, olha só, placa muito bonita, bem fria, refrigera bem ali, tá? Ela consome uns 145 watts, então ela fica ali sempre abaixo dos 60 graus. Esse modelo aqui é a RTX 4060 que eu tenho aqui da QLED-Tech, tá ok? Ela também tem 8 GB de VRAM e apesar de ser dual fan, ela também fica ali na casa dos 60 graus, abaixo de 60 graus. Também tem uma temperatura bem fria, isso é claro porque a RTX 4060 ela consome só 115 watts contra 145 watts da 5060. Então assim, as duas consomem pouca energia, para falar a verdade. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Presta atenção nisso aqui. Se você for olhar pelo Tech Power Up, para quem não sabe, é um dos melhores sites comparativos de placa de vídeo, mas tá ficando complicado, tá? Lá fala que a 5060 é um lixo. Lá fala que a 5060 ela só é 2% superior à RTX 4060. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por isso que a gente não pode acreditar em todo o conteúdo que está na internet. E eu, particularmente aqui como reviewer, tenho a oportunidade de pegar, fazer os testes e mostrar a realidade para vocês. Nos meus testes aqui no canal, a RTX 5060 ela foi 20% superior. Presta atenção, 20% superior que a 4060 em todos os jogos, no mínimo, no pior cenário. Mas tem cenários que essa placa aqui, ó, a 5060, ela é até 40% superior à RTX 4060, cara. Dependendo dos jogos aqui que eu testei, ela ficou 40% ou mais à frente da RTX 4060. Eu vou mostrar para você todos os testes aqui agora. Se você não conhecer esse canal, seja muito bem-vindo. Você está no canal Rocha PCista, seu canal de PCismo aqui, falar sobre PC Gamer, upgrade, loucura. E lembrando também, galera, se quiser economizar aqui, ó, entra lá no nosso grupo de promoções do Telegram, que é o Caça Preço do Rocha, que lá você vai acompanhar lançamento. Por exemplo, quando a 5060 saiu na primeira loja, a gente já tinha postado aqui no Caça Preço do Rocha tudo que é novidade no mercado de hardware, tecnologia em geral e outras coisas também você vai economizar aqui, ó. Nosso Telegram de promoções, que é o Caça Preço do Rocha, e já tem mais de 28 mil pessoas por lá. Só você não tá fazendo parte, tá ok? Muito bem, então, galera, já tá aí de fundo para vocês a nossa gameplay da RTX 5060 versus a RTX 4060. Lembrando, galera, tá? Para quem não me conhece, eu já tenho aí outro canal de hardware no YouTube, que é o T Rocha Hard Tech. Esse aqui é um canal mais pesista, mais direto ao ponto, sem menos enrolação. Não preciso ficar explicando para você sobre placa de vídeo, configuração, etc. Tá na sua tela aí, presta atenção no consumo energético, é quase o mesmo consumo, ó. 100 watts contra 96 watts da 4060. Temperatura 53 graus contra 54 graus. Você vê que é quase a mesma coisa, mesma outra placa sendo dual fan. Agora prestem atenção no desempenho. A 4060 mal consegue manter 60 fps, mal consegue manter 50, enquanto a 5060 ela já consegue te entregar 60 fps para cima pelo menos, tá? Essa aí vai ser a diferença das duas placas de vídeo. Presta atenção, galera, olha só. Essa é a grande diferença entre as duas placas. Para quem pensa aí que a RTX 5060 é fraca, por incrível que pareça, ela veio forte. Você tem aqui 74 FPS real contra 49, na média 67 contra 45, 1% low aqui, ó, 45 tá dando a média lá da 4060, certo? E 1% low de 37 ali para 4060. 8 GB de VRAM, tá no limite. Realmente, Rocha, como que você está testando os jogos? Todos os jogos aqui estão em 1080p Ultra. 1080p Ultra, sem DLSS, sem FrameGen, sem nada de tecnologia, tá ok, galera? Rasterização nativa. Olha só, 4060 perdendo feio, cara. Na ponta aqui deu uma diferença de 22 FPS, 48% de performance a mais para a RTX 5060, tá, galera? Próximo jogo aqui vocês já estão vendo,
é o God of War, o Ragnarok, tá? Tá passando aí na sua tela. Detalhe, aqui você pode ver que a 5060 está consumindo mais energia, ó, 135 watts, 134 contra 112 lá da 4060, né? Ambas estão ali meio no limite. O gráfico está em 1080p Ultra. Como é que tá a VRAM? Os 8 GB de VRAM? Tá ali 5 GB de VRAM para uma, 6 GB de VRAM para outra, né? Bem no limite do amanhã. Porém, você tem ali a gameplay 120 FPS contra 90 e poucos, a média 118 contra 93. Cara, é uma boa diferença. É uma boa diferença de FPS, ainda assim. Poxa, eu não imaginei que a 5060 fosse abrir tantos frames na frente da 4060, tá? A diferença de 26 FPS, 28% mais performance para 5060. É o que eu falei. O mínimo vai ser 20. Aqui nos meus testes, tá passando outro jogo já de fundo aí para você que é o Forbidden West. Aqui nos meus testes eu não tive resultado que fosse menor que 20%. Então isso mostra pra gente lá como que não dá para ficar confiando só em site, né? Graças a Deus a gente tem a oportunidade de ir lá, comprar a placa, testar e trazer os testes aqui para vocês. Bom, aí no Forbidden West você tem lá 68 na média contra 53, FPS real tá lá 90 contra 50. Meu Deus, deu uma queda agora. Rapaz, é muito FPS, né? Consumo energético 120 aqui, ó. Tava 120, 118 contra 105. E você tem aqui também 53 graus contra 58 graus. Essa aqui é dual fan. Essa aqui é triple fan. Você vê a temperatura das 60 geralmente é bem baixa porque elas têm um baixo consumo energético, tá? Então isso aí tanto faz se for pegar dual fan, triple fan. Tem gente que fica incutido com o negócio de triple fan. Na realidade tanto faz. 17 FPS aqui, ó, de diferença, dando uma diferença final aqui de 31% mais performance para 5060. Próximo jogo é o Black Myth Wukong, um dos jogos de nova geração, agora sim, novo motor gráfico. Aqui o filho chora e a mãe não vê, então você tem a 5060 com dificuldade para manter 60 frames e você tem a 4060 ali nos 40 FPS, né? Realmente a situação para ela tá bem difícil também. Da VRAM, até que a VRAM não tá estourada, tá? A GPU limitou antes nesse caso aqui. A GPU, a placa gráfica, não aguenta empurrar mais frames. Logo, nem precisa alocar tanta VRAM. Não tem para onde alocar a VRAM se não empurrou FPS suficiente. Então você tem uma diferença aqui de 51 FPS na média contra 41 para 40-60. Uma diferença de 10 frames aqui na ponta final, né? E você vai ter aqui, ó, é isso mesmo, 10 frames, 24% de performance a mais. CS2 são jogos que eu não estou mais trazendo, jogos competitivos como CS, Warzone, etc e tal. O CS eu sei que ainda tem o benchmark, mas a dificuldade do jogo competitivo é essa: você ter o mesmo cenário, o mesmo mapa, a mesma partida que você teve com a outra placa de vídeo, é você ter a mesma quantidade de players. É difícil comparar a placa de vídeo e processador, né, em jogos competitivos. O mais certo é fazer um vídeo dedicado da 5060 no CS2, pronto. É mais fácil do que ficar comparando. Porém, no FPS real, você vê que aqui, ó, deixa eu mostrar um negócio pra você. A 5060, ela começou lá em cima. Você fala, meu Deus, 500 FPS, aqui tá fazendo 400. Só que essa diferença, ela morre lá na ponta, porque o jogo competitivo ele vai igualando, ó. Olha aqui. Aqui tá 397, olha lá. 398 contra 405. Então fica muito igual a média, a mínima. 1% low, 141 contra 159. Dá praticamente aqui um empate técnico, tá? Porque quase não dá diferença, galera. Quase não dá diferença em jogo competitivo. Jogo competitivo você precisa de CPU. Até RX 580, se você tiver colocar em 720p, vai empurrar 500 FPS. Então, jogo competitivo eu não estou testando mais para placa de vídeo, porque o que você precisa é de CPU, tá? Tendo CPU, qualquer placa de vídeo vai fazer bem feito, tá? Vamos lá então, o próximo jogo vai entrar para vocês aí é o The Last of Us Parte 2, né? Olha só, a diferença é grande, cara. A diferença aqui é bem grande, 78 contra 63. Nas médias você tem 90 FPS contra 74 FPS, né? 1% low, 70 contra 55. Aqui está os consumos energéticos bem parecido. E ambas estão gargalando. Ambas placas de vídeo não entregam mais FPS. Elas até têm mais motor gráfico, mas não vai porque aqui, ó, VRAM bateu o topo.
7700, 7500, mas ambas já estão limitando aqui, já estão gargalando por causa de VRAM. Rocha, como você sabe, a placa de vídeo não está querendo bater 100% de uso o tempo todo, ela desce aqui, toda hora cai, ó. E o outro motivo é o consumo energético. Quando a placa de vídeo está na tora, está empurrando o máximo de performance que dá, aqui era para estar pegando os 135 watts e aqui era para estar pegando os 110. Só que ela está limitando antes na VRAM, então não tem, o motor gráfico não consegue empurrar mais porque bateu o limite na VRAM. Existem vários tipos de gargalo. Você tem o gargalo de processador, você tem o gargalo de placa de vídeo, motor gráfico, você tem o gargalo de VRAM, você tem um gargalo de memória RAM no seu PC, tá? Prova disso que aqui 16 GB de RAM não daria, tá? Aqui 2 pentes de 8 não daria, eu tô com 32 no PC. Então existem vários e vários tipos de gargalo no seu PC que faz você limitar uma determinada performance. Aqui eu já avaliei que por causa da VRAM ela não empurra mais FPS, não consegue limitar literalmente a 100% de uso, porque não está consumindo mais energia aqui, né? Ela não vai conseguir extrair mais da placa de vídeo. God of War 1, o primeiro que chegou aqui no PC, você tem uma diferença discrepante nesse jogo, olha só, 120 e poucos aqui nas médias contra 85, cara, é muito agressivo, rapaziada, muito agressivo mesmo, 90 no 1% low contra 64, aqui a Dual Fan está em 59 graus, aqui está 91 graus, olha a diferença, aqui a VRAM não está limitando, aqui eu posso mostrar para vocês com mais autoridade, ó. A VRAM não está limitando, tá vendo aqui, ó? Ela está abaixo de 7 GB, a placa tem 8. E a placa ela pega 99% de uso cravadinho e olha o consumo energético. Aqui é 115, está bem no topinho. Aqui é 135, está bem alto também. Então você vê que aqui é limitação gráfica. A placa de vídeo realmente está entregando o máximo que ela pode oferecer pra gente, sem limitar ali por causa de VRAM. Diferença aqui em God of War de 46 FPS, aqui na média, ó. Aqui 130 tem 46 FPS a mais e uma diferença de 54% mais performance para 50-60, cara. Surreal isso, cara. Surreal, tá? Surreal. Nós estamos falando de 56% de performance, cara. É 54%, não lembro quanto que deu ali agora, mas é muita performance. E você tem o Cyberpunk 2077, mais uma vez empurrando muito FPS na frente da 4060, tá? Olha só de 1% low ele tem 70. A 5060 tem de 1% low, o que a 4060 tá tendo dificuldade para manter de FPS real. Para vocês terem uma ideia, tá? Na ponta aqui, para a gente finalizar esse teste, deu uma diferença de 30 frames, 43% superior a 5060 se saiu no Cyberpunk 2077. Próximo jogo é o Horizon Zero Dawn, que está aqui, que é o último jogo da nossa lista desses testes aqui, dessas placas de vídeo, por exemplo. E olha só, aqui está pegando o topo, está consumindo bastante energia, tá legal aqui também. A VRAM não está sendo fator limitante. Você tem 126 na média contra 101. E a gente vai ter aqui uma diferença final, olha só, de 27 FPS. A gente está falando de 27% de performance em cima da 4060. Muito bem, rapaziada, esse foi aí mais um vídeo do seu canal Rocha PCista. Se você não conhecia, seja bem-vindo, cara. Se inscreve aí para não perder os outros comparativos que vai ter com a 5060 aqui no canal. Deixa sua sugestão de vídeo também e os jogos que você gostaria que eu trouxesse para a lista de testes. No mais é isso, rapaziada. Eu sou o Rocha. Espero demais que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima. Fui!